Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio do caderno M1203 de 2021. Atividade 1. A borda da piscina de um condomínio tem um formato retangular e suas paredes são perpendiculares ao fundo. Nessa piscina será instalada pela diagonal uma raia flutuante cuja função será separar a região da piscina em duas partes para a realização de duas práticas esportivas distintas. No desenho abaixo, com a indicação de algumas medidas, estão representadas a vista superior dessa piscina e a posição da raia flutuante que nela será instalada. De acordo com essas informações, qual deverá ser o comprimento em metros dessa raia flutuante que será instalada nessa piscina? Essa representação aqui, ó, é um triângulo retângulo, em que um dos catetos mede 12, o outro 9, e o outro é o que a gente quer calcular, que é a hipotenusa, que é o comprimento da raia flutuante. Então, pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que vai ser igual a 81 mais 144, que vai ser igual a 225. Então, o meu x é igual a raiz de 225, que é igual a 15 metros. Letra D de dado. Atividade 2. A soma e o produto das raízes da equação polinomial 4x ao quadrado mais px mais q igual a zero são, respectivamente, menos 2 e 4. Os valores dos coeficientes p e q dessa equação são... Então, uma equação de segundo grau é descrita da seguinte forma. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A fórmula da soma das raízes, o meu x1 mais o meu x2, é igual a menos b sobre a. Isso daqui ele informou que é igual a menos 2. Então, vamos fazer aqui, ó. O b é o p que a gente quer, então vai ficar menos p sobre o a, que é 4, que é o número que está junto com o x ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 2. Passar o 4 para o outro lado da igualdade, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, menos p vai ser igual a menos 2 vezes 4, vai ser igual a menos 8. Então, quer dizer que o meu p é igual a 8. Agora, a fórmula do produto, ela é c sobre a. Ele falou que o produto entre as raízes, o meu x1 vezes o meu x2, ele é igual a 4. Então, o c, que é o que a gente quer achar aqui, que é o q, que é o termo independente, sobre o a, que é 4, isso aqui vai ser igual a 4. Então, vou passar o 4 aqui para o outro lado da igualdade. Como ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, o meu q vai ser igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Com isso, a resposta vai ser a letra E. P igual a 8 e Q igual a 16. Atividade 3. Observe a figura representada em cinza na malha quadriculada abaixo. Uma ampliação dessa figura está representada em... Então, ampliação, eu vou aumentar a minha figura, mas eu tenho que manter a mesma forma. Vamos considerar um critério aqui, ó. A base tem 2 quadradinhos e a altura tem 4 quadradinhos. Então, a minha proporção de base pela altura é 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, para cada quadradinho que eu aumentar na minha base, eu tenho que aumentar 2 na minha altura. A letra A não pode, por quê? Eu aumentei a altura, só que eu não aumentei a minha base.
AB também não pode, que ela tem as mesmas dimensões da figura original. A letra C, ó, minha base tinha 2, eu aumentei um quadradinho. Então, vamos ver a altura agora. A altura tinha 4, então tem que aumentar 2. Quanto que é a altura agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a nossa resposta. Porque eu aumentei um quadradinho aqui na base e aumentei 2 na altura. A letra D, a figura foi reduzida, então não. E a letra E também não, porque a base aumentou 2 quadradinhos e a altura aumentou 2 quadradinhos. E a proporção era, para cada quadradinho que eu aumento na base, eu tenho que aumentar 2 na altura. Atividade 4. Observe na figura abaixo os pontos que representam os afixos de alguns números complexos no plano de Argand-Gauss. Qual desses pontos representa o afixo do número complexo 4 menos 3i? Então, o eixo x representa os números reais e o eixo y, os números imaginários. Então, eu vou ter 4 no meu eixo x, aqui ó, 4 no meu eixo x, com menos 3 no meu eixo y, que representa os números imaginários. Então, conectando aqui os pontos, ele vai ser representado pela letra S. O afixo são as coordenadas desse número complexo, que é a letra D de dado. Atividade 5. Em uma atividade escolar, o professor distribuiu aos seus alunos sólidos geométricos e colocou em uma mesa algumas fichas com características desses sólidos. Cada aluno deveria selecionar as fichas que continham características do sólido que recebeu do professor. Marta estava nessa aula e recebeu um cone para essa atividade. As fichas que estavam disponíveis para ela selecionar estão representadas abaixo. Quais dessas fichas contêm características que se adequam ao sólido que Marta recebeu para essa atividade? Então vamos desenhar aqui o cone. Ele tem uma base circular e uma face lateral. Então, número 1, possui uma única base circular? Não, tem uma parte lateral também. A 2, possui um único vértice? Sim, esse aqui é o único vértice do cone. 3, possui duas faces? Sim, ele tem a face aqui da base e a face lateral. 4, minha base é um polígono regular? Não, é um corpo redondo. 5, sou um corpo redondo? Verdadeiro, a base dele é circular. E a 6, sou um poliedro? Não, ele é um corpo redondo. Então a resposta vai ser a letra D. 2, 3 e 5. Atividade 6. Bruno irá montar uma barraca na feira de sua cidade para vender caldos. Para enfeitar essa barraca, ela irá prender um barbante com bandeirinhas esticado em todo o contorno da estrutura superior dessa barraca. Essa estrutura superior possui formato de um triângulo retângulo e está representada com algumas medidas no desenho abaixo. De acordo com esse desenho, Bruna já prendeu o barbante com bandeirinhas em dois dos lados dessa estrutura. Qual é a medida em metros do lado dessa estrutura que Bruna ainda irá enfeitar com bandeirinhas? Então vamos desenhar isso aqui como um triângulo retângulo. Ele deu aqui, ó, um dos catetos que mede 2,4. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. E oposto ao ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa, que mede 2,6 metros. E o que a gente quer calcular é esse cateto aqui, ó. A gente chama de x. Então, aplicando Pitágoras, vai ficar 2,6 ao quadrado, que a hipotenusa ao quadrado é igual a 2,4 ao quadrado, mais x ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos inverter aqui a igualdade e passar o 2,4 ao quadrado para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 2,6 ao quadrado. O 2,4 ao quadrado estava positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 2,4 ao quadrado, que vai ser igual a 2,6 ao quadrado é igual a 6,76, que é 2,6 vezes 2,6, menos
2,4 ao quadrado é igual a 5,76, que é 2,4 vezes 2,4. Então, quer dizer que o meu x ao quadrado vai ser igual a 1. Então, o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 1, que é 1 metro. Resposta letra C. Atividade 7. Considere o polinômio p de x é igual a menos 2x ao quadrado mais mx mais n. As raízes R1 e R2 desse polinômio seguem as relações R1 vezes R2 é igual a menos 18 e R1 mais R2 é igual a menos 3. Quais são os coeficientes m e n desse polinômio? Então, ele deu aqui ó, o produto das raízes e a soma delas. Então, vamos começar pela soma. O R1 mais o R2. A soma das raízes ela é igual a menos b sobre a. Menos b é o número que está seguindo o x e o a é o número que está seguindo o x ao quadrado. Isso daqui vai ser igual R1 mais R2 é igual a menos 3, que é a soma. Então, vamos substituir. Ó. O menos b, a gente vai substituir o b pelo m, que é o número que está seguindo o x. Então, vai ficar menos m sobre o a é o número que está seguindo o x ao quadrado, que é menos 2. Isso aqui vai ser igual a menos 3. Então, vou passar aqui ó, o menos 2 para o outro lado da igualdade. Como ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, menos m vai ser igual a menos 3 vezes menos 2. Menos m é igual menos com menos mais 3 vezes 2, 6. Então, quer dizer que o meu m vai ser igual a menos 6, porque menos m é igual a 6, então o m é igual a menos 6. E agora o n é o produto. O produto é igual a c sobre a. O c é o termo independente aqui, ó, que é o n. Isso aqui é igual a menos 18. Então, o c, que é meu n, sobre o a, que é menos 2, vai ser igual a menos 18. Passar aqui ao menos 2 para o outro lado da igualdade, ele vai passar multiplicando. Então, o meu n vai ser igual a menos 18 vezes menos 2. Meu n vai ser igual, menos com menos é mais, 18 vezes 2 dá 36. Com isso, a resposta vai ser a letra D de dado. M igual a menos 6 e n igual a 36. Atividade 8. Observe a figura apresentada em cinza no plano cartesiano abaixo. Uma redução dessa figura está representada em... Vamos analisar aqui os lados. Ó. Deste ponto até aqui, ó, eu tenho 2 unidades. Daqui até aqui eu também tenho 2. Daqui até aqui eu tenho 2. E daqui até aqui eu também tenho 2 unidades. Então, para reduzir, os lados têm que ser menores do que 2 unidades. E proporcionais também. Então, ó, na letra A, aqui eu tenho 2 unidades, então quer dizer que não reduziu. Então, está errado. A letra B. Daqui até aqui eu tenho 2 unidades, então não reduziu. A letra C. Daqui até aqui eu tenho 1 unidade. Daqui até aqui eu tenho 1 unidade. Daqui até aqui também tenho 1 unidade. E daqui até aqui eu também tenho 1 unidade. E se for analisar com a figura original, a altura aqui, ó, ela reduziu em 1 unidade. Na original tem 4 e aqui tem 3. E o comprimento dela também reduziu em 1 unidade. Na figura original tinha 4 e agora tem 3. Então essa é a nossa resposta. A última alternativa também está errada, porque esse lado aqui tem 3 unidades, que é maior do que da figura original. Atividade 9. A equação polinomial apresentada no quadro abaixo tem a raiz dupla igual a 2. Essa equação polinomial é equivalente à que está representada em... Vamos resolver só analisando as alternativas. Ele falou que tem raiz dupla igual a 2. Então, a gente pode separar esse polinômio em x menos uma raiz, que é 2, vezes x menos a outra raiz, que também é 2, vezes o restante do polinômio.
Isso aqui é um polinômio de terceiro grau. Então, quer dizer que o termo aqui, ó, ele vai ter que ser x, porque, ó, x vezes x dá x ao quadrado, vezes o terceiro aqui, ó, x vai dar x ao cubo. Então, o expoente desse meu x tem que ser igual a 1. Então, analisando as alternativas, a única opção que tem é a letra A. Porque, ó, na letra B tá x mais 2, que tá errado. Na letra C, poderia ser. Só que o número que precede o x ao cubo é o 4 e ele é positivo. E aqui está menos 48, que é negativo. A letra D poderia ser, só que aqui no expoente está x ao cubo. Tem que ser só x. Tem que ser grau 1. E na letra E a mesma coisa. Aqui está x ao quadrado, tem que ter grau 1. Então também está errado. Atividade 10. Rosana produz porta-anéis maciços de uma resina especial. Cada porta-anéis produzido por ela tem o formato de um cone circular reto, cuja forma e medidas externas do diâmetro e da altura estão apresentadas na figura abaixo. Cada porta-anéis produzido por Rosana tem quantos centímetros cúbicos dessa resina especial? O volume do cone ele é igual a 1/3 da área da base, que é a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a 1/3 vezes o π, ele falou para aproximar de 3, vezes o raio, que é metade do diâmetro, vai ser 1,5 ao quadrado, vezes a altura, que é igual a 9. Então, a gente pode cortar esse 3 com esse 3. Então, o volume vai ser igual 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que vai ser igual a 2,25 vezes 9. Então, o volume vai ser igual a 20,25 centímetros cúbicos, que é a letra B de bola. Atividade 11. O ponto destacado no plano de Argand-Gauss abaixo representa o afixo de um número complexo z. Qual é a forma algébrica desse número complexo z? Então, aqui, ó, este ponto em relação ao eixo real, que é o eixo x, está apontando para o menos 5. Então, meu z vai ser igual a menos 5. E no meu eixo imaginário, que é o eixo y, ele está aqui no 12. Então, vai ser mais 12i, que representa o número complexo. Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Z igual a menos 5 mais 12i. Atividade 12. Em uma fábrica são produzidos bombons maciços de chocolate no formato de uma pirâmide triangular reta de 4 centímetros de altura. Esses produtos são comercializados em caixas de papelão contendo 12 unidades em cada uma delas. O bombom produzido nessa fábrica, com algumas de suas medidas, está representado na figura abaixo. Quantos centímetros cúbicos de chocolate são comercializados em cada caixa de papelão? O volume de uma pirâmide ele é igual a 1/3 vezes a área da base, que aqui é a área do triângulo, que é base, vezes a altura do triângulo, dividido por 2, vezes a altura da pirâmide, que eu vou chamar de Hzão. Então, o volume vai ser igual a 1/3, a base aqui mede 3, e a altura desse triângulo a gente considera que é o outro cateto, que é 5, dividido por 2, vezes a altura dele, que ele falou que é 4 centímetros de altura. Então, vamos simplificar aqui, ó, 3 com 3, o 2 com 4, fica 2. Então, quer dizer que o volume vai ser igual a 1 vezes 5 vezes 2, que é igual a 10 centímetros cúbicos. Como são comercializados 12 unidades em cada caixa, então o total em cada caixa será, chama de volume total, vai ser igual a 12 vezes o volume de cada bombom, que é 10, que é igual a 120 centímetros cúbicos, que vai ser a letra A.
Atividade 13. A equação algébrica apresentada no quadro abaixo possui como raízes o 1 e o menos 1. Com base nessas raízes, essa equação é equivalente a... Vamos fazer só analisando as alternativas. Ó, as raízes é 1 e o menos 1. Então, a gente pode escrever x menos uma raiz, que é 1, vezes x menos a outra raiz, que é menos 1. Menos 1 é igual a mais 1, vezes o restante do polinômio. Então, o polinômio aqui, ó, é de quinto grau. Então, quer dizer que, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Para chegar no quinto grau, vou ter que multiplicar por x ao cubo. Então, analisando as alternativas, a única opção que a gente tem é a letra B de bola, que é a única que tem o x ao cubo para chegar aqui no meu x à quinta. Atividade 14. No projeto da sede de um clube, o arquiteto responsável incluiu uma piscina com formato de um triângulo retângulo, que terá uma de suas laterais fechada com vidro. A figura abaixo representa a vista superior desse projeto e destacada de cinza a piscina que foi projetada por esse arquiteto. De acordo com esse projeto, qual será a medida do comprimento em metros da lateral de vidro dessa piscina? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, em que um cateto mede 24 metros e o outro mede 18 metros. E a lateral de vidro é a minha hipotenusa, que eu vou chamar de x. Então, x ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que é 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que vai ser igual. 18 ao quadrado é igual a 324 mais 24 ao quadrado é igual a 576. Isso aqui vai ser igual a 900. Então, quer dizer que o meu x é igual a raiz quadrada de 900, que é igual a 30 metros. Letra D de dado. Atividade 15. Considere uma equação polinomial do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx menos 12 é igual a zero, tal que a soma de suas raízes é 1 e o produto de suas raízes é menos 6. Os valores dos coeficientes a e b dessa equação são... Então, a soma é representada por menos b sobre a. Isso daqui, ele falou que é igual a 1. Então, quer dizer que o meu a ele é igual a menos b. E o produto é representado por c sobre a, que ele falou que é igual a menos 6. Então, o valor do c a gente tem que é menos 12, então vai ficar menos 12 sobre a é igual a menos 6. Então, quer dizer que passa no meu a para o outro lado da igualdade. Vai ficar menos 12 é igual a menos 6 vezes o a. Vamos inverter aqui a igualdade. Então, menos 6 vezes a é igual a menos 12. O menos 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o meu a vai ser igual a menos 12 sobre menos 6. Meu a vai ser igual, menos com menos dá mais. 12 dividido por 6 dá 2. E aqui, ó, meu a é igual a menos b. Então, quer dizer que o meu b vai ser igual a menos 2. Então, a resposta vai ser a letra E. A é igual a 2 e B igual a menos 2. Atividade 16. Observe os triângulos apresentados abaixo. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Então, para ser semelhante, todos os ângulos internos devem ser iguais. Vamos completar aqui os ângulos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Então, aqui a gente tem 45 com 90. O outro ângulo aqui mede 45 graus. Aqui é 50, aqui é 90, aqui mede 40 graus. Então, 40 mais 50, 90, mais 90, 180. Aqui mede 80, aqui mede 50, para 180 faltam 50 graus. Aqui a gente tem 70 e 30, para 180 faltam 80 graus. E aqui a gente tem 80 e 50, para 180 faltam 50 graus.
Então, os únicos triângulos que têm os 3 ângulos iguais são o 3 e o 5. Então, eles são semelhantes. A resposta é a letra D de dado. Atividade 17. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Então, aqui a gente tem menos 2 ao cubo. Então, a potenciação. Quando o expoente é ímpar e a base aqui é negativa, o resultado vai ser negativo. Então, vai ficar igual a menos, e 2 ao cubo é 8. Então, vai ser menos 8. Mais 16 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Menos 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui vai ser igual a mais 4. Com menos 4 a gente corta, sobrou menos 8, que é a letra A. Atividade 18. Durante um processo seletivo, os candidatos foram submetidos a uma dinâmica de grupo. Nessa dinâmica, cada um dos candidatos entregou um cartão para todos os demais participantes, exceto para um deles, justificando o motivo de cada entrega. Para a realização dessa dinâmica, utilizou-se ao todo 63 cartões. Quantos candidatos participaram dessa dinâmica de grupo? Vamos montar uma equação. O número de candidatos vezes o número de candidatos. Falou aqui, que cada um dos candidatos entregou um cartão para todos os demais. Então, as possibilidades a gente multiplica a quantidade de candidatos. Só que um não vai receber e nem o próprio candidato. Então, a gente subtrai de 2. Isso aqui vai ser igual ao total de cartões que foram dados, que é igual a 63. Então, fazendo a distributiva, n vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 2 dá menos 2n. E o 63, que era positivo, vamos passar para o outro lado e vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 63 é igual a 0. Vamos aplicar Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado. Vai ficar menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 63. Isso aqui vai ser igual a 4. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 63 é igual a 252, que vai ser igual a 256. Então, o meu x1 ele vai ser igual a menos b, que é igual a mais 2, mais a raiz de delta, que é a raiz de 256, que é 16, dividido por 2a, que é igual a 2. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 16 dá 18. Dividido por 2 é igual a 9. Então, a resposta é a letra B. Nem precisa calcular o x2 porque ele vai dar negativo. Atividade 19. Elisângela preparou 26 saquinhos iguais e de material não transparente, cada um contendo um lápis e uma borracha, para presentear seus alunos no dia do estudante. Todas as borrachas colocadas nesses saquinhos eram iguais e os lápis só se distinguiam pela cor. Em 12 desses saquinhos, ela colocou lápis da cor laranja e em 14 saquinhos, lápis da cor amarela. Elisângela irá distribuir aleatoriamente esses saquinhos aos seus alunos. Qual é a chance de o primeiro aluno a receber um saquinho de presente ganhar um lápis da cor amarela? Então, a probabilidade vai ser a quantidade de saquinhos com lápis da cor amarela, que são 14, dividido pelo total de saquinhos, que são 26. Então, a resposta vai ser a letra C. Atividade 20. Em um abrigo para cães, havia 12 cachorros acolhidos que recebiam, diariamente, sempre a mesma quantidade de ração. Esse abrigo tinha uma quantidade de ração que era suficiente para alimentá-los por 20 dias. Devido a fortes chuvas, 3 novos cães foram encaminhados para esse abrigo e passaram a receber diariamente a mesma quantidade de ração que os demais cães que já estavam no abrigo. Por quantos dias a quantidade de ração que o abrigo tinha foi suficiente para alimentar todos esses cães?
Vamos montar uma regrinha de 3. 12 cães, a alimentação dura por 20 dias. Agora aumentaram 3 cães. Ela vai durar por quanto tempo? Como isso aqui é uma relação inversamente proporcional, porque quanto mais cães eu tiver, menos tempo vai durar a minha ração. Eu inverto aqui, ó, esse meu segundo lado. Então, minha regra de 3 vai ficar 12 está para x, assim como 15 está para 20. Agora eu multiplico o cruzado, vai ficar 15 vezes x é igual a 12 vezes 20. X vai ser igual a 12 vezes 20 dividido por 15. Então, a gente pode simplificar. Se eu dividir aqui por 5, o 20 vira 4. E se eu dividir o 15 por 5, ele vira 3. Agora, 12 dividido por 3 dá 4. Então, o meu x vai ser igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Letra A. Atividade 21. Uma torneira pingando consome em média 2 litros de água por hora e gasta 80 horas para esvaziar inteiramente uma caixa d'água completamente cheia. Já uma torneira esquecida entreaberta, vazando um filete contínuo de água, desperdiça em média 8 litros de água por hora. Quantas horas essa torneira esquecida entreaberta gasta para esvaziar inteiramente essa mesma caixa d'água? Vamos escrever aqui, ó, o que o exercício forneceu. Ele deu a vazão, que é 2 litros por hora, e ele deu o tempo gasto, que foram 80 horas. O volume é dado em litros. Então, para ter o volume, basta multiplicar esses dois valores. Então, o meu volume vai ser igual a 2 litros por hora vezes 80 horas. Então, eu corto hora com hora. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 80, 160. E a unidade aqui é litros. Agora a segunda parte. Eu tenho o volume, que é 160 litros, e tenho a vazão, que é 8 litros por hora. Então, para descobrir o tempo, basta dividir esses dois valores que eu vou ter a resposta em horas. Então, o tempo vai ser igual a 160 litros dividido por 8 litros por hora. Isso aqui vai ser igual a quarto litro com litro, e 160 dividido por 8 dá 20. O horas aqui eu inverto, ele vai para cima. Então a resposta vai ser a letra B, 20 horas. Atividade 22. Observe abaixo a vista lateral de um escorregador e algumas de suas medidas. Qual é o comprimento em metros da tábua desse escorregador? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou chamar o comprimento de x. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 2,25 mais 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado vai ser igual a 6,25. Então, quer dizer que o meu x ele é igual a raiz quadrada de 6,25, que é igual a 2,5 metros. Letra C. Atividade 23. Dário confeccionou um monumento no formato de uma pirâmide reta de base retangular, totalmente preenchido com fibra de vidro. Esse monumento tem 15 decímetros de altura e as medidas do comprimento e da largura de sua base são, respectivamente, 2 decímetros e 10 decímetros. Quantos decímetros cúbicos de fibra de vidro continha ao todo nesse monumento? O volume de uma pirâmide ele é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a 1/3 vezes a área da base, é a área de um retângulo, que é multiplicar os lados dele. Então, vai ser 2 vezes 10 vezes a altura, que é 15. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, 15 com 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o volume vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 10 vezes 5, que é igual a 100 decímetros
cúbicos. Resposta é a letra A. Atividade 24. As raízes de um polinômio p de x de quarto grau são menos meio, meio, 1 e 2. A decomposição desse polinômio em fatores do primeiro grau pode estar representada em... A resposta vai ser a letra E. Porque, ó, é x menos uma raiz. Então, analisando a primeira, ela é negativa, ela ficou positiva. Segunda raiz, que é meio, ela é positiva, aqui ela fica negativa, que é x menos a raiz. Depois, a gente tem uma raiz que é 1, aqui vai ficar menos 1. E a outra raiz que é 2, aqui ela vai ficar menos 2, que eu inverto o sinal. Atividade 25. Observe a operação no quadro abaixo. Raiz de 212. O valor dessa operação é um número compreendido entre os números inteiros. A raiz de 212 está entre a raiz de 196 e a raiz de 225. E a raiz quadrada de 196 é 14. E a raiz quadrada de 225 é 15. Então, quer dizer que o valor dessa operação é um número compreendido entre os números inteiros 14 e 15. Atividade 26. Uma maratona será disputada em uma região plana de uma cidade e, para que seja feita a segurança dos atletas, o responsável pela competição instalou vários postos de observação. O esquema abaixo apresenta um trecho do percurso dessa maratona em que os trechos retilíneos são paralelos e a localização de alguns desses postos de observação estão destacados. Marta e Júlio fazem parte da equipe de apoio dessa maratona e ficarão nos pontos de observação L e M. A distância entre Marta e Júlio durante essa maratona será de... Vamos aplicar aqui o teorema de Tales. Se eu pegar aqui o 30 e dividir pelo respectivo lado, aqui o 30, e dividir pelo respectivo lado dele, que está na frente, que é o 20, este resultado tem que ser igual a eu pegar outro lado dessa reta, que é o LM aqui, ó, eu vou chamar de x, e dividir pelo respectivo lado dele, que é o que está aqui na frente, que é o 36. Tem que dar o mesmo valor. Então, vamos inverter aqui, ó. X sobre 36 é igual a 30 sobre 20. Vamos passar o 36 para o outro lado da igualdade. Como ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, o meu x vai ser igual a 30 sobre 20 vezes 36. Então, vou cortar aqui um zero com zero. Isso aqui é igual a 3 sobre 2 vezes 36. O meu x vai ser igual, posso multiplicar aqui, ó, 36 com 2, vai dar 18. Vai ser igual a 3 vezes 18, que é igual a 54 metros. Letra D de dado. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.